A pombagira não é amiga da outra pombagira? As pombagiras não são amigas entre si? É verdade que as 7 saias não suporta Maria Padilha? É verdade que a Maria Padilha não suporta Maria Mulamba? Você já ouviu falar dessas histórias? Na grande maioria das vezes, quando se ouve falar, quem conta ainda fala assim, ó, mas não conta nada pra ninguém, deixa abaixo. Se você nunca ouviu falar dessas histórias, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Para você que não me conhece, meu nome é Andréia e você está no canal Filha do Marabu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, é o seguinte, se você até aqui, até agora, pensava que na espiritualidade era tudo, ó, paz e amor, que na espiritualidade era tudo perfeição, eu sinto muito te desiludir, mas neste vídeo eu vou contar para vocês uma história de pombogira que vai fazer você enxergar a verdadeira face de todas as pombogiras. Entre os séculos 17 e 19, a monarquia ainda reinava com muita força, né, pessoal? Então era muito comum, todos nós já sabemos, o então rei escolher entre os seus súditos, entre os camponeses, enfim, entre o seu povo, as moças mais belas das famílias, para então fazerem parte do seu harém real. Muitas famílias, inclusive, preparavam então as suas filhas para ocupar o tal lugar, no então reino. Muitas iam alegres e felizes, as mais ambiciosas, porém outras não iam tão alegres e nem tão felizes assim, mas era o único meio, digamos assim, de uma mulher ter uma vida um pouco mais confortável naquela época. Ao contrário, também ocorria, muitas das vezes, muitas filhas desses reis se tornavam aí jovens voluntariosas que acabavam escolhendo entre os seus súditos, entre os camponeses, o rapaz, aquele a qual ela escolhia e mandava trazer para si, para que ela então fizesse dele o que bem entendesse. Havia então um casal cujo relacionamento chamava muita, mas muita atenção de todos. Por quê? Porque era um casal jovem, os dois muito bonitos e que viviam muito bem. Viviam um relacionamento de sonhos. Tanto ele como ela se gostavam, se veneravam. Eles ainda não tinham filhos porque estavam naquele momento do encantamento. E aquele relacionamento chamava muita atenção de todos na redondeza, porque afinal de contas eram 2 jovens. E ainda assim nós sabemos que nenhum relacionamento é muito fácil, né, pessoal? Todo relacionamento, ainda com essas características, costumam ter questões relacionadas a ciúmes, mas entre eles não era assim. Eles viviam muito bem. E essa característica dos 2 foi correndo todo o reinado até chegar nos ouvidos de uma dessas moças voluntariosas e poderosas que vivia no palácio. Essa moça, então, imediatamente mandou chamar o rapaz. E ele, obviamente, mais do que depressa, sabia que não se podia deixar nenhum membro da realeza esperando, sob risco de... Imediatamente, ele se colocou no palácio diante da tal moça. A moça em questão, quando botou os olhos em cima do belo rapaz, caiu de amores por ele e colocou diante dele todo tipo de joias e adornos as quais ele nunca sonhara na vida ver a olhos nus tão de perto. Tudo isso para quê?
para que ele abandonasse a sua amada e fosse viver ali no castelo ao seu lado, não como seu esposo, porque casamento nessa época era negócio, mas ele seria o seu concubino. Ele, estarrecido e espantado ao mesmo tempo, com tantos tesouros à sua frente, não sabia como explicar para a então dama da realeza que o seu amor pela sua amada era tão grande que mesmo com toda aquela riqueza e promessa de uma vida infinitamente confortável, faria com que ele abandonasse a sua amada. Porém, isso despertou naquela jovem voluntariosa e poderosa uma fúria incontrolável. E ela deu-lhe um ultimato. Ela disse a ele então: você escolhe, ou você fica comigo, ou você vai perder o amor da sua vida. Se é que vocês me entendem. Pois muito que bem, diante da ideia então de ver a sua amada perder a sua vida diante do capricho e da tal dama do palácio, ele não teve outra alternativa a não ser se colocar diante da sua amada e, sem maiores explicações, terminou o relacionamento e foi simplesmente com a roupa do corpo definitivamente embora para o palácio. A sua amada, sem entender nada, adoeceu, quase enlouqueceu, porque de uma hora para outra, um amor tão grande que chamava a atenção de todos, de repente acabou, sem nenhuma explicação. E o pior, ela se sentiu trocada por uma mulher que era mais bela e rica. Passado-se algum tempo, chegou até o palácio a notícia de que a então amada, que havia sido abandonada, teve o seu fim. A tristeza a consumiu e ela partiu. Quando esta notícia chegou até o palácio, foi tomado por uma fúria incontrolável e ele pensou: agora que não tem mais nada que me mantém vivo, eu não preciso mais dessa vida. E sabendo então que a sua amada não vivia mais nessa terra, vingou a sua morte, tirando a vida da então dama do palácio e depois a sua própria vida. Aí eu te pergunto, essas mulheres, a hora que chegam lá na espiritualidade e se tornam pombogiras, porque a possibilidade é grande, tanto para uma quanto para outra, ainda que para reinos diferentes. Vocês acham que essas pombogiras vão ser o quê? Amiguinhas? Não, meu bem, não tem como. Entendeu agora? Acontece que muitas não têm a permissão de contar esses pormenores para os seus médiuns. Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, os médiuns, eles são tão cheios de si, de egos, a disputa de egos entre os terreiros, entre os médiuns, nós vemos aí na plataforma toda hora, é uma coisa que não dá para entender, não dá para explicar. Mas isso aqui foi só uma pincelada, porque essas mulheres, tanto uma como outra, se tem caminhos para se tornar pombogiras, tanto a que foi injustiçada vai ser aquela que ela vai querer eternamente justiça. Ela não fez nada, a outra chegou, invocou o amado dela e tomou. A outra, em contrapartida, vai se utilizar do argumento de que, naquela época era normal. E o Exu, então? Sim, por que não? Então, pessoal, é preciso que nós, os médiuns, nós tenhamos ouvidos para ouvir as reais histórias
dos espíritos que se apresentam nas nossas vidas como entidades. Uai, mas se ela virou pombogira e não gosta da outra, presta atenção no que eles têm para te contar. Óbvio que dentro de um terreiro, se existem essas questões entre eles, eles não vão trazer à tona, não. Porque dentro de um terreiro tem toda uma ordenança, tem uma egrégora ali em cima, e eles vão ali para resolver problema de nós, encarnados. Eles não vão ali para resolver as suas questões kármicas, diga-se de passagem. Mas essa aqui é uma só de tantas e tantas histórias que existem, sim, entre pombogiras, entre Exus. Eu vou trazer mais histórias como essas para te levar à reflexão. E para quê? Para que você compreenda que cada espírito tem a sua própria individualidade. Cada espírito, ele traz a sua própria história e os motivos pela qual eles estão naquela falange. Aquele tranca-rua é tranca-rua, por que ele está na falange de tranca-rua? Aquele caveira, ele é caveira, por que ele está naquela falange de caveira? Histórias. Histórias e mais histórias. E não significa, não, que aquela mulher que morreu injustiçada, de tanta tristeza, ou aquela outra que tomou o marido dela, não significa que porque eles passaram para a espiritualidade e hoje são Exus e pombogiras, que esqueceram, tá tudo no mar do esquecimento. Esqueça essas histórias. Isso é para realmente quem não conversa com a tua espiritualidade, não ouve o espírito que te acompanha. Esse tipo de pensamento é aquele pensamento que vai na mesma linha daquele pessoal que fala assim que o Exu, quando ele evoluir, ele vai virar caboclo, ele vai virar preto velho. Preguiça. Curta, comenta e compartilha. Deixa o likezão aí. Forte abraço para vocês. Motumbá, axé.